Então, até o aparecimento dele, né, a obra, então, só colocando aqui a obra Os Nômades, foi publicada pela primeira vez como trilogia em 76, né, que desempenhou um papel muito importante para a restauração da base histórica cazaque para gerações futuras do país. A redação final é fruto de muitos anos de estudo do autor, uma busca por materiais. Ele fez esse trabalho para a gente de reconstruir a história do seu país, né? E na lápide do túmulo dele está escrito o seguinte, né, sobre o objetivo da vida. Ele diz assim: eu escrevi a história, tentei revelá-la ao meu povo para que ele siga rumo ao futuro sob a bandeira da justiça. Os acontecimentos narrados acerca dos nômades, né, da Grande Steppe, se iniciaram no período anterior ao período mongol, no Império Mongol. E no período do conquistador Genghis Khan. Vou falar um pouco sobre isso aqui do Genghis Khan. E da formação da Horda Dourada, que antecederam o estabelecimento do primeiro Kanato cazaque entre os séculos XVI e XVII. Em outras palavras, a obra é como uma ampla tela épica que recria toda a história antiga do povo cazaque, do século XV ao século XIX. Justamente que ele tem um recorte um pouco maior, por isso eu falei do livro do Auesa, seria um recorte um pouco, talvez, menor de tempo, mas numa riqueza muito grande também de conteúdo, evidentemente, da época, uma época de grande desenvolvimento da cultura cazaque. Mas, enfim, em outras palavras, né, então, ela é uma tela. E o primeiro volume, que é o que nós vamos falar aqui, né, se chama Espada Encantada. Ele tem três nomes diferentes. O primeiro, Espada Encantada, que relata acontecimentos dos séculos XV e XVI, e a formação do cazaque, do Kanato cazaque, saga pela liberdade e uma luta pela união entre os povos cazaques em meio à luta pelo trono, né, do Khan Abdulkadir, né, e Janibek e Keri, né? Vocês vão ver quem são eles, os personagens. Essemberlen busca, na sua obra, descrever em suas páginas as maiores batalhas trágicas do seu povo, na busca do seu bem maior, a liberdade, em meio a lutas, traições e muito sangue. O centro da narrativa de Essemberlen é o povo, sua história, seus costumes, tradições. Os heróis são mostrados em seus traços mais fortes e em suas fraquezas, repletos de desejos e medos. A beleza da estepe é destacada com maestria pelo autor, representada por sua vegetação, lagos, rios, pelo soprar do brisa calma do vento no rosto daqueles que lutam pelo direito de viver. Apesar dos inúmeros momentos de batalha, cheios de sangue, dor e de injustiças, o autor não deixa de mostrar as questões da família, as relações de afeto, de amor e esperança. A sabedoria popular é igualmente representada nas canções que clamam pela paz no mundo e pela união dos povos. Os sábios cantores, esses Geraldos, sobre o que eu falei, mostramos a imagem agora de pouco, eram ouvidos por todos os povos das estepes e incitavam os mais profundos sentimentos humanos. Essemberlen consegue, então, envolver o seu povo em um sentimento de orgulho e de esperança. A alusão usada por ele, de uma grama pisoteada, nessa alusão eu trouxe na aula passada, que uma grama pisoteada, mas não arrancada, sempre renascerá, voltará à vida. Esse é o espírito cazaque, né? O espírito do novo começo, da união depois da dor e do sofrimento. Essa é a ideia geral do livro, mas para a obra, o Essemberlen, ele conta justamente sobre as dificuldades do seu povo, né? Ele nasceu na pobreza, viveu pobre, perdeu os pais muito cedo, foi para o orfanato, e justamente no orfanato começou a mostrar essa inclinação toda para as artes. Trabalhou, ele fez faculdade na área de mineração, gente, para vocês terem ideia, e sempre foi um grande ativista social, né? Nos anos 40, participou da Segunda Guerra Mundial, foi ferido e se tornou, né, no jargão, né, ou no termo usado, se tornou inválido, né, ele recebeu
para qualquer combate, né? Voltou por invalidez, né? Depois disso, ele acabou sendo diretor de filarmônica no Cazaquistão e trabalhou, mais interessante, inclusive, para o cinema, para o estúdio cinematográfico. Isso é importante porque na obra nós podemos reparar em inúmeros momentos, inúmeras passagens de muito cinematográficas, né? O livro em si, ele foi posteriormente representado no cinema, justamente porque ele tem uma vocação para isso, né? Uma imensa facilidade, ou inúmeras pontas soltas, né? Esses fios soltos justamente para se puxar e se organizar como aquela tela já em imagens e representações cinematográficas muito bonitas, né? Que os relatos da natureza, também os relatos fiéis dos conflitos, das batalhas, das lutas, né, das dificuldades, e também, é lógico, os duros relatos de batalha, sangue e por aí afora. O autor, de maneira geral, então, dedica grande parte da sua atenção, né, ao estudo da história do seu povo, trabalhando com monografias científicas, visitando arquivos, acumulando processos, né, e materiais para o primeiro romance histórico que ele tinha por objetivo. E ele disse, em 1965, né, ele diz que o mais importante era descrever justamente a dor do seu povo, né? O sentimento de profunda penetração na história do país, né, no seu passado histórico. Além disso, outro mérito importantíssimo da obra de Semperlen foi o livro provavelmente mais traduzido da literatura cazaque para línguas estrangeiras. Tá? Então, essa foi uma outra gigante contribuição. Evidentemente que o livro tem tudo para isso, né? Porque ele é muito amplo, ele é muito realista e ele é muito atual. Eu vou ler algumas passagens com vocês aqui, vocês vão ver o quão atual é o que nós podemos ler nas palavras do qual mundial é também são os acontecimentos que aconteceram, se passaram em terras cazaques. Né? E outra coisa, a partir disso, Semperlen consegue colocar e fazer com que muitos estudiosos, escritores europeus, passem a considerar a civilização nômade, né, como uma civilização diferente daquilo que se imaginava como simplesmente selvagens e bárbaros. Né? Uma outra visão do conceito de ser nômade. Né? Então, o escritor rasgava os rótulos dos historiadores dos anos estagnados, né, tendo compreendido profundamente o caminho percorrido pelos nômades e tendo pensado de uma nova maneira, deu uma importante contribuição criativa para o gênero do romance histórico. Em suas obras, ele mostrou a política externa, multipolar e multivetorial dos clãs cazaques ao longo dos muitos séculos. Sua herança literária não perderá sua importância enquanto existir a grande estepe. Isso é de fato, né? Em um dos diários deixados por Semperlen, ele escreve: embora não seja muito jovem no momento e ainda não tenha escrito meu primeiro livro, considerado meu principal livro, penso nele há muito tempo. Ele estava falando sobre a escrita aí dos nômades. E havia algo a pensar, porque eu não queria escrever um simples romance, mas eu queria um épico. E essa epopeia deve abranger não uma única história, mas todas as principais etapas históricas, por assim dizer, de nossa arte e história, desde a Idade Média até o presente. Eu me preparei para escrever um livro como esse há muito tempo, quase 20 anos me preparando, e só depois de me conscientizar internamente sobre o problema, eu pude começar. Dizendo aqui, ainda que, e só me repetindo um pouco, né? Em 78, a edição primeira foi publicada em Moscou como trilogia e teve uma tiragem muito grande, de 100 mil cópias, uma tiragem gigantesca, imagine, 100 mil cópias. A publicação dos nômades tornou-se um evento verdadeiramente marcante para o Cazaquistão, considerando tal fenômeno
havia acontecido uma outra vez, justamente com o Muhtar al-Ezof, como eu falei, contei para vocês, no ano de 58, quando ele publicou O Caminho, né, de Abai. Então, foram os 2 livros de maior tiragem publicados sobre a cultura cazaque, né, literatura cazaque, em língua russa e na Rússia. Semberling continua hoje não apenas sendo o primeiro, mas também o maior escritor histórico do Cazaquistão. Ele se preocupava com o destino das cidades varridas da face da terra, né? Busca por reconstruir esses elementos. Ele conseguiu desvendar muitos mistérios no passado da Grande Steppe, organizando a cronologia dos eventos de vários séculos, destacando as figuras centrais e mais emblemáticas. Esse foi outro grande desafio da tradução, é lógico, porque nós tínhamos inúmeras citações, inúmeras pessoas, figuras históricas aparecendo no livro, eventos, cidades. Isso tudo foi um trabalho de busca, né? Em algumas a gente conseguiu ter sucesso, em outras nem tanto, mas enfim, e isso só mostrou o quão ainda pobre é o nosso conhecimento, né, nessa área especificamente, né, dessa parte histórica, desse fragmento histórico. Lógico, não de todos, mas pelo menos o meu, isso se mostrou claro. Então, há muito ainda para se descobrir na obra de Semperling. Evidentemente que algumas coisas, né, até pensando por uma reedição futura, algumas correções, mas enfim, acho que é um processo. E, de qualquer forma, esse foi um dos grandes, realmente, desafios. Até grafias dos nomes, correspondente desses povos antigos mencionados em português, em algum elemento, em alguma base histórica, em alguma publicação em língua portuguesa. Então, tudo isso passou, né, por esse processo tradutor. E o Semberling fala sobre a sua escrita, o seu processo de escrita. Ele escreve assim, no seu diário, né? Quando um escritor se dedica por muito tempo ao estudo da história de tempos antigos, as pessoas e os eventos do passado se materializam por si mesmos em sua mente. E ele só vê o homem por trás de tudo. Né? O homem como base e por trás de tudo. Foi o que aconteceu comigo ao estudar os eventos do século XIX. Vi por trás de todos esses eventos do passado histórico a tragédia do homem como um todo e seu caráter complexo. Sucessos e fracassos, e escrevi um romance sobre ele, sem justificar os atos por eles praticados, mas escrevi tudo como realmente aconteceu. Minha convicção interior é que eu escrevi o livro da forma correta. Tal livro não pode ser escrito sem passar a dor, sem transmitir a dor e o sofrimento dos heróis literários através do coração, alma, porque o conteúdo do livro não é abstrato, não são inventados por um escritor, mas são pessoas e eventos reais. Eu acho que essa é uma das principais passagens de Semberling, ou ideias, concepção de escrita. E a prosa dele, esse livro, Os Nômades, para que vocês tenham ideia, ao longo da carreira ele deixou 15 romances, ele tem outros, né, sobre a Horda também Dourada, que é outra trilogia histórica, e ele, então, tem 15 romances escritos, grande maioria deles de cunho histórico, e os livros foram traduzidos já para 30 idiomas. Essa é uma informação que eu não sei se já aumentou a quantidade de idiomas, uma pesquisa que fiz há pouco, e estima-se que 8 milhões de cópias dos seus livros já foram vendidos nesses 30 idiomas. Então, o Semberling foi, para o Cazaquistão, o principal historiador, mas um historiador romântico, né? Romântico com a ideia da criação do romance, né? Na estrutura do romance como obra. Né? Então, ela não é um elemento histórico sem um recheio, sem uma ambientação romântica, né? Como a gente pode dizer, com uma literária, uma escrita literária, né? Talvez mais correto dizer isso, uma melhor escrita literária, muito mais literária com elementos históricos e não o contrário.
Então, um livro super gostoso de se ler, e eu vou agora justamente passar alguns momentos do livro em si, algumas passagens que eu considero interessantes, e que vocês, tenho certeza, vão gostar e